É isso aí, companheiros. Vamos falar aqui sobre a questão da taxa de juros, né? Muitas vezes o trabalhador pergunta, o que eu tenho a ver com essa taxa de juros, né, Zé Carlos? Que é isso, né? O que isso influi na minha vida? Eu não quero saber. Eu não tenho dinheiro, então eu não tenho que preocupar com a taxa de juros, né? Mas não é bem assim não, companheiro. A gente tem que estar por dentro, porque isso afeta de fato a sua vida, a sua condição aí de emprego, é uma corrente. E quem que vai falar isso para a gente aqui hoje é o economista Fernando Duarte, lá do DIEESE, de aqui de Minas Gerais. Fernando, mais uma vez, boa noite. Fernando, vamos começar do básico, né? Que são os juros? Qual que é o papel da taxa de juros na economia? Olha, Silva, a gente tem que pensar que a taxa de juros impacta talvez mais quem não empresta, né, do que quem é o que coloca os juros para ganhar, ser remunerado. Por quê? Porque isso afeta o dia a dia. A gente vai fazer uma compra no supermercado, né? Tudo muitas vezes você joga no cartão de crédito, né? Tem aquela que você compra no débito e aquela que vai para o cartão de crédito. Atrasou, essa taxa de juros tem tudo a ver com você. Então, primeiro, o que é? Juros é um ganho que as pessoas, né, que quem empresta dinheiro tem por estar emprestando aquele dinheiro. Então, a pessoa é remunerada ao abrir mão do dinheiro. E quem toma aquele dinheiro, ele paga juros. O problema é que muitas vezes a pessoa toma dinheiro emprestado e não sabe. Por exemplo, quando você fica devendo no cartão de crédito, automaticamente você já está pagando juros para o banco. Na mesma coisa no cartão de crédito. Atrasou a fatura, aquele dinheiro já está começando a contar aí. E do ponto de vista econômico, as pessoas também ouvem muito debate da taxa de juros Selic. Aí o pessoal não entende mesmo. A questão da Selic é o seguinte: o governo é quem coloca a taxa básica como parâmetro. Então, a Selic ela é o padrão inicial para todas as taxas de juros. E isso afeta, quando a taxa de juros está muito alta, as pessoas que têm dinheiro preferem pôr o dinheiro comprando título da dívida pública do governo, ao contrário de montar um negócio para lucrar mais. Então, isso acontece no dia a dia. Então, o que você explicou aí, fez o cara montar uma indústria lá que vai gastar seus 10 milhões, ele prefere pôr no banco aqueles 10 milhões para lucrar mais. Né? Isso. Então, por exemplo, quando a taxa de juros Selic, que é a que remunera principalmente o Tesouro Direto, os títulos públicos, está muito alto, esse grande empreendedor ele tem condição de pensar, eu vou arriscar com um negócio que pode não dar certo ou eu vou colocar na certeza da taxa de juros? Então, toda vez que a taxa de juros está muito elevada, esse é um atrativo para quem tem dinheiro por colocar lá. Então, hoje, a taxa de juros básica está em 12,25%. E a inflação está aí por volta de 5%. Né? Agora, mais recentemente, vai fechar o ano em 4,53% é a previsão. Então, a pessoa tem um diferencial muito grande aí para ganhar. Então, é um dinheiro certo. Então, ele prefere não arriscar, não abrir um novo negócio e pôr a juros. Então, isso desaquece a economia. E você, que muitas vezes que quer comprar, você deixa de comprar. Então, a economia esfria. Ô, Fernando Silva, quem é que decide essa questão da taxa? Que a gente vê assim, o governo aumentou a taxa, desceu a taxa. Quem é que decide essa questão, Fernando? Então, quem define, o Banco Central tem um Conselho de Política Monetária. Então, uma das funções da taxa de juros é desaquecer a economia. Toda vez que a inflação está muito alta, o dinheiro começa a perder poder de compra, tudo mais, afetar a vida do trabalhador. Então, esse Copom, esse Comitê de Política Monetária, ele fala, não, eu não posso perder a inflação de controle. Então, ele aumenta essa taxa de juros para tentar esfriar e diminuir o ritmo dos preços.
A crítica que tem hoje é que a inflação já está baixa, já está controlada e a taxa de juros está muito alta. Então, você está, por exemplo, deixando a economia num ritmo abaixo do que ela poderia estar, com a inflação muito baixa. Então, não faz sentido. Então, é por isso que há muita gente criticando essas decisões do Comitê de Política Econômica. E aí, muitas pessoas não sabem, mas isso tem que ficar claro, que tem muita gente que ganha com a taxa de juros alta, né? Então, bancos fazem uma pressão muito grande, grandes empresários fazem uma grande pressão em cima da opinião pública para deixar a taxa mais alta, porque quando ela está lá no alto, eles estão sendo remunerados. Então é quase que um apelo público. O governo deixa de muitas vezes fazer um investimento, pagar um programa social, gastar mais com educação, com saúde para pagar juros. Então isso também tem que ser colocado na mesa, que é o rentismo. Sim. Fernando, se a taxa de juros diminuir, isso impacta da vida do trabalhador? Impacta muito, sim. O trabalhador muitas vezes quer comprar uma casa nova, né? Então, com a taxa de juros, essa taxa básica de juros muito elevada, não tem condição do banco emprestar, por exemplo, para um financiamento da casa própria, com a taxa de juros com menos de 10%, né? Então, a taxa vai ser 15%, vai ser, né? Você tem aí o financiamento quando encarecido. O trabalhador não tem condição de comprar nem a casa, nem o carro, que são coisas que ele vai precisar, porque ele não dá conta de fazer uma poupança para comprar uma casa de 500 mil, ele tem que financiar isso. E aí ele está tomando dinheiro emprestado. Então essa taxa é fundamental para o trabalhador nessas aquisições e também para o dia a dia dele, para quando ele entra num cartão de crédito ou num cheque especial. Fernando, quando o trabalhador ele pega assim, vê os comerciais, o banco fazendo assim, taxa de 10% ao ano. Geralmente os bancos pegam essa taxa ao ano. E muitas vezes eles vendem isso para nós, trabalhadores da população, 10%, ou seja, 2% ao mês. Ah, hoje o banco está fazendo a promoção, está 3,9% ao mês. E sendo que o banco, muitas vezes, ele pega 10% ao ano, a taxa Selic ao ano. Como é que é essa diferença, Fernando? Então hoje, né? Hoje você tem aí a taxa básica a 12,25 e tem o que o banco empresta. Então, o que acontece? O banco ele trabalha com várias possibilidades. Ele pode captar com um outro banco a uma taxa mais baixa e colocar a emprestado para você. Então, você citou aí os exemplos de taxa de juros. O trabalhador ele não pode ficar iludido com o valor de taxa ao mês. Por exemplo, o banco vira para você e fala o seguinte, eu tenho uma taxa muito boa de consignado, 1,85. 1,85 ao mês representa quase 25% ao ano. Nossa. Se você pega, por exemplo, o banco fala assim, parcela no seu cartão de crédito, é só 3,85 ao mês. Isso é uma taxa anualizada de 57,4 ao ano. Então, por exemplo, se você tem que pagar R$1.000, você vai estar pagando 1.570 com a taxa de 3,85 ao mês. Então, o trabalhador tem que ficar muito atento a essa questão. E muitas vezes, quando ele vai pegar esse dinheiro, não é só a taxa que vem embutido. Vem o custo de fazer a ficha do trabalhador, tem o custo de administração. Que é o chamado IOF. E isso tem o imposto sobre operações financeiras. Então, a taxa cadastral, para fazer o cadastro. A taxa cadastral que eu havia mencionado, que é essa taxa de cadastro. Então, o trabalhador tem que ficar muito atento ao pedir esse dinheiro no banco emprestado. Ô, Fernando, você já colocou aqui essa questão da taxa de juros, né? 12,75, e ela já teve aí, nesse período aí, já teve redução de 3 vezes, né? E mesmo assim ela continua alta, né? Ela estava a 13,75 em julho,
e ela foi caindo e agora ela está 12,25. Né? A última já esteve em 12,75, teve uma redução e está 12,25. E mesmo assim está muito alta. Muito alta por quê? Porque a inflação está sob controle. Vai fechar o ano em 4,53, é a previsão. Então, a taxa de juros real, que é quando você pega a taxa nominal e desconta a inflação, está aí uma taxa de juros de 7% real, 6,9%, uma coisa assim. Então, está muito alta. Então, daí vem a crítica. E muitas vezes o trabalhador, quando você citou que mais à frente no programa, vai discutir a questão do 13º. O trabalhador fica em dúvida. O que eu faço? Guardo esse dinheiro ou vou pagar minhas dívidas? O trabalhador, quando ele investe, ele tem a poupança à disposição dele, que está um rendimento razoável. Ela está rendendo aí 7,5% ao ano, com a inflação de 4,5%. Mas quando ele vai pagar de juros, né, por exemplo, o cheque especial hoje está 134% ao ano. Nossa. Então, se você tem está com R$1.000 no cheque especial, você vai ter que pagar 2.340 no final do ano se você pagando juros. No cartão de crédito, a taxa é de 15% ao mês. Isso dá 440 de percentual ao ano. Inclusive agora, estão tentando, inclusive, criar uma legislação, igual foi criada para os aposentados, né, de limitar a questão da taxa no consignado, porque é um absurdo. Ô, Fernando, então, hoje, essa questão que você falou do 13º, da situação, o trabalhador, então, ele tem que compreender isso e saber que se ele for negociar uma dívida que ele tem com o cartão de crédito ou um compromisso que atrasou e não conseguiu, virou aquela bola de neve. Se ele pegar o 13º dele e chegar lá e negociar, tentar um desconto para ele, é muito mais vantajoso que aplicar na poupança, né? Não, sem sombra de dúvida. Primeiro, o trabalhador que está nessa situação, ele tem que elencar as dívidas que ele tem. Então, por exemplo, tem dívida com cartão de crédito, tem dívida com cheque especial, tem dívida com consignado. Primeiro, ele tem que dar conta de que está os juros mais altos. Ou seja, eliminar cartão de crédito e cheque especial. Mesmo que ele tenha que pegar um empréstimo consignado num banco. Por quê? Porque aí ele vai amortizar a dívida que está mais cara, que é os juros mais caros. Então, o trabalhador só vai poupar se ele não tiver dívida. Essa é a dica. O trabalhador só vai poupar se ele não tiver dívida. Logicamente que tem umas dívidas de longo prazo que aí já está equilibrado, que é a dívida do financiamento da casa própria, do carro, mas aquelas dívidas que estão desorganizadas, ele precisa priorizar pagar e depois pensar em poupar. Então, companheiro, vocês aí chegando 13º agora, a partir de amanhã, dia 30, quem já vai receber a primeira parcela. Não, depois da manhã, né? Quinta-feira, que for receber a primeira parcela, ficar atento a isso aí, viu? Prestar atenção como aí gastar seu 13º aí, porque essa dica já vai impactar em 2024, viu? E só para vocês terem uma ideia, os bancos até agora, se eu não me engano, eles ganharam foi 30 bi, né? Nesse período aí. Então você vê, é que mais está lucrando aí com essa taxa, né, de juros aí tão alta. Ô, senhor, para o pessoal até entender, aqui o doutor Fernando falando aqui, o banco pega dinheiro, a taxa Selic, a 12,75, que está agora até agora, né? Acho que 12,25. Ele paga ao ano. E ele cobra do seu cartão de crédito 15%. Olha para você ver, ao mês. Na verdade, a taxa de juros é quando o governo vai tomar, né? O governo é o tomador. Os bancos, eles têm uma taxa que é uma taxa interbancária. Muitas vezes é o que remunera o CDI e o CDB, que aí é onde que ele vai no público e pega o dinheiro emprestado. Então aí ele te remunera aí no CDI, no CDB, né, que é o CDB, aí a 12%, 13% ao ano, aqueles investidores que têm mais poder de fôlego. Então ele pega o seu dinheiro a 13%
e vai emprestar para o outro consumidor a 3,85 ao mês, o que vai dar aqueles 50 e tantos por cento ao ano, e aí vai. E aquele que ainda cai no cartão de crédito é 400% no rotativo. Nossa, misericórdia. É isso aí, companheiro. Então, compreendendo essa importância, então, trabalhador, é para você entender como a questão, se ouvir lá, a taxa de juros subiu, você tem que começar a pensar que o trem está ruim. Começou a descer, aí começa aí, vamos dizer, o dinheiro a circular, né? O dinheiro começa a rodar. Né? Para aquele trabalhador que conseguiu, não tem dívida, a poupança hoje em dia é um bom investimento, porque ela está acima da inflação. Quem tem mais poder de fôlego e tem uma visão mais de investimento, procura o banco, vai naquele CDB, tudo mais. Então, assim, a gente, alguns sortudos aí que tem a vida mais organizada tal, tem uma oportunidade nesse momento de fazer um investimento. Mas para a grande maioria é focar na dívida, focar em regularizar a vida e o ano que vem, quem sabe, poupar. Fernando, nós falamos aqui quem decide seu cupom. O governo hoje, ele tem alguma coisa com o cupom? Porque houve uma descentralização, para explicar até para o pessoal nosso também. Na verdade, é aquilo que eu falei. Os rentistas conseguiram blindar a discussão da política de juros no Brasil. Então, hoje, o governo que entra, ele só consegue mexer na estrutura do Banco Central com o passar do tempo. Então, por exemplo, o atual presidente do Banco Central, ele tem um mandato fixo de 2 anos e ninguém de um período, 4 anos, que ele pega 2 anos do governo que o indicou, mais 2 anos do governo seguinte. Então, a briga, a polêmica que estava colocada é que a estrutura do Banco Central com o presidente indicado pelo governo anterior não abaixava a taxa de juros. Então, começou aquela pressão. Ele explicou, né, tem explicação técnica para a manutenção dessa taxa, mas a gente achou que ele era mais realista do que o rei. E isso a gente vê. Para vocês terem uma ideia, o ano passado o governo pagou de dívida, de juros da dívida pública, 586 bilhões de reais. Então o pessoal fica aí, nossa, gasta, sei lá, 20 bilhões com o Bolsa Família. Para pagar juros para rentista é 586 bilhões ao ano. É mais do que gasta com educação, mais do que gasta com saúde. Então, é uma fábula de dinheiro. Então, as pessoas não têm essa noção de que rico também ganha bolsa do governo. É a bolsa rentista via política do Banco Central. Ou seja, então, por mais que esse governo que está hoje aí, ele não consegue mudar essa política antes dos 2 anos. Ou seja, ele tem que amargar uma política anterior. Se ele quiser quebrar o país, o que ele está fazendo, ele vai quebrar o país. Né? Isso... Ou seja, matar o povo de fome. Não que faria totalmente diferente, mas talvez um ritmo de queda mais rápido. Porque nós também enfrentamos um período de inflação muito... a gente sofreu muito com a inflação num período recente. E agora o ritmo poderia ser um pouco mais rápido. Né? Essa queda poderia estar mais agressiva. Fernando, esse debate ele é bom, mas né, nosso tempo queremos já agradecer aí a você pela sua participação, que fez a gente entender um pouco essa questão aí do juros e dos seus influências na economia, né? Qual que seriam as suas considerações finais? O que você teria para passar um pouco aí para o pessoal que está recebendo o 13º agora? As dicas aí a gente já colocou aí ao longo do programa, que é aquilo, priorizar o pagamento da dívida, se puder poupar, né, para aqueles que têm um entendimento melhor, procurar aí um rendimento de renda fixa e tudo mais, e não deixar de prestar atenção no dia a dia do noticiário quando fala a taxa Selic, porque isso afeta a sua vida. Então a gente tem que procurar começar a entender, porque senão é menos escola para os filhos, é menos saúde, porque senão tem que ficar pagando rentista.
Então, Fernando, mais uma vez, queria te agradecer aí.